aí, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar o conteúdo de perímetro. Você já ouviu falar em perímetro urbano? É a expressão usada para se referir ao contorno da parte urbana de um município. Observe o perímetro urbano aproximado da cidade de Teresina, Piauí, representado com uma linha amarela na imagem de satélite. Então, aqui essa linha amarela está representando o perímetro urbano aproximado da cidade de Teresina. Mas em matemática, o perímetro é o comprimento de um contorno, né? É o quanto vale este comprimento que contorna essa imagem, né? Medida de perímetro de polígonos. Primeiro, polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Quando o contorno é um polígono, a medida de perímetro corresponde à soma das medidas de comprimento dos lados do polígono. Então, quando é um polígono, a medida do perímetro, né, o cálculo do perímetro vai corresponder à soma do comprimento dos lados do polígono. Então, vai contar pelos lados da figura. Então, eu vou somar, né, o valor de cada lado da figura. Observe um exemplo da medida de perímetro deste campo de futebol. Aqui eu tenho 100 metros e aqui 73 metros. São as medidas desse campo de futebol no formato retangular. O perímetro dele, aqui ó, representado por P, vai ser 100 mais 73 aqui, mais 100 aqui deste lado, que é o mesmo tamanho daqui deste lado, que é 100, mais 73 daqui, resultando em 346. Ou eu posso fazer assim, 2 vezes 100, porque são dois lados de medida de 100, mais 2 vezes 73, que são dois lados de medida de 73, que vai dar o mesmo resultado. Então, a medida do perímetro vai ser 346 metros. Eu somei todos os lados da figura. Por exemplo, aí, ó, o perímetro da figura é a soma de todos os seus lados. Eu tenho aqui uma figura que tem lados de 10, 3, 2, 7, 2, 1, 3 e 8 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo aí. Vou somar todos os lados aí, que vai dar igual a 36. A unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de comprimento, metro, centímetro, quilômetro. Então, no perímetro, eu vou fazer essa soma de todos os lados da figura e eu posso utilizar a unidade de medida de comprimento que estiver sendo trabalhada. Agora, equivalência de perímetros, tá? É possível construir contornos diferentes com medidas de perímetros iguais. Para compreender melhor essa afirmação, podemos pegar pedaços de barbante, todos com medida de comprimento de 8 centímetros, e fita adesiva para construir diversos contornos. Por exemplo, eu tenho aqui diversos contornos com formatos diferentes que eles estão utilizando o mesmo tamanho do barbante, que é 8 centímetros. Ou seja, o perímetro de todas as figuras aí vão ser a mesma, porque eu tenho aí como contorno a mesma medida. Então, por exemplo, aí quando eu tenho equivalência de perímetros, eu vou ter aí formas, né, figuras diferentes, só que elas vão ter no final, né, o mesmo perímetro. Então, você vão ter essa equivalência aí. Por exemplo, eu tenho este retângulo aqui. Aqui eu tenho 4 centímetros e aqui eu tenho 2. Somar aqui todos os lados dessa figura vai dar quanto? 4 mais 4 aqui de cima, 8, mais 2, 10, mais 2 daqui, 12, né? Porque aqui vai equivaler a 2 também, e aqui vai equivaler a 4. Então, aqui eu tenho 12. Nesta outra figura aqui, que é um triângulo, eu vou ter um lado que é 3, outro lado que é 5 e outro lado que é 4. Somando esses três lados aqui, também vai dar 12. Então, aqui eu já tenho duas figuras diferentes, só que tem o mesmo valor de perímetro. E a mesma coisa vai continuar com as outras duas figuras. Essas outras duas figuras aqui também tem como perímetro 12. Então, aqui eu vou ter equivalência de perímetros. Agora, a medida de comprimento da circunferência e o número π, que é esse desenho aqui, ó. Uma circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos do plano, cuja medida de distância a um ponto do mesmo plano, que é o centro, é sempre a mesma. Tá? Então, a gente vai ter uma circunferência aqui. E todo segmento de reta que liga um ponto da circunferência ao centro dela é chamado de raio. Ou seja, eu vou pegar um ponto aqui
da circunferência, que está na circunferência, e vou ligar até o centro da circunferência. Então, esse segmento de reta aqui, ele vai ser chamado de raio, tá? E todos os raios de uma mesma circunferência têm a mesma medida de comprimento. Ou seja, eu posso ter outro raio vindo daqui, ó, desse ponto e vindo até o centro, vai ser a mesma medida que esse azul aqui. Tá? E todo segmento de reta que liga dois pontos, agora são dois pontos da circunferência e passa pelo centro dela, é chamado de diâmetro da circunferência. Ou seja, essa linha roxinha aqui, ó, ela tem um ponto aqui na circunferência e outro ponto aqui na circunferência e eles estão passando aqui pelo centro. Tá? Então, aqui, essa linha roxinha aqui é o diâmetro da circunferência. E se você perceber, a medida do comprimento do diâmetro da circunferência é o dobro do comprimento do raio. É como se o diâmetro fosse 2 vezes o raio. O raio aqui é um pedacinho, né, um segmento de reta que vem aqui de um ponto da circunferência até o centro. E o diâmetro já é de um ponto da circunferência, passa pelo centro e vai até outro ponto da circunferência. Então, vai ser como se fosse 2 raios, né, 2 vezes o raio. Um exemplo aí, se você pegar, por exemplo, objetos que você tem em casa, relógio, copo, CD, e utilizar uma fita métrica para medir o comprimento da circunferência desses objetos circulares, você vai ter a seguinte tabela, como foi feito aqui no exemplo desses alunos que pegaram um copo e um pires, e mediram o comprimento da circunferência, que a gente chama de C, tá? E medir o comprimento do diâmetro, né, que vai de um ponto até o outro, né, da circunferência, que é chamado de D. Se pegarem esses valores e fizer a seguinte divisão, C dividido por D, ou seja, o comprimento da circunferência aqui do copo dividido pelo diâmetro do copo. O comprimento da circunferência do pires dividido pelo comprimento do diâmetro vai dar mais ou menos qual valor? Vai dar o resultado de 3,1. Por que isso é importante saber? Porque a partir disso a gente vai começar a entrar na parte de medir o comprimento de uma circunferência. Então, a gente vai aprender a calcular, a medir o comprimento de uma circunferência. Essa divisão de C por D, que é o comprimento da circunferência o comprimento do diâmetro, resulta sempre em um número próximo de 3. Tá? Qualquer que seja a circunferência. Fazendo as medições com precisão, o valor do quociente é um pouquinho maior que 3. Tá? Esse número próximo de 3, ele não é racional e foi chamado de π. E o símbolo desse número é este aqui, ó. Esse desenho aqui, ele representa o π. Né? Nos cálculos, usamos para o número π valores racionais aproximados. Para representar esse símbolo aqui, a gente utiliza o 3,1, ou 3,14, ou 22 sobre 7, ou 3 sobre 1 sobre 7. E outros. Veja agora como fica fácil calcular a medida de comprimento de uma circunferência. Constatamos o seguinte, que se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro dessa circunferência, vai ser igual a π, né? Esse valor aí, que não é racional. Fazendo agora a operação inversa, a gente vai pegar o comprimento e vai ser igual a π vezes o diâmetro, tá? Como a medida do diâmetro D é o dobro da medida do raio R, a gente chama o raio de R, isto é, o D, que é o diâmetro, é igual a 2R, ou 2 vezes R, tá? Podemos escrever esta fórmula assim, a fórmula de calcular o comprimento da circunferência. C vai ser igual a π vezes 2 vezes R. Ou eu posso escrever assim, C igual a 2πr, né? Porque, lembram nas expressões algébricas, quando tem um número junto com outra letrinha assim, as letrinhas juntinhas assim, ó, é porque elas estão se multiplicando. Então, aqui eu estou mostrando a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Observe como Poliana calculou a medida de comprimento da circunferência em que D é 23 milímetros. Calculando a aproximação π igual a 3,14, tá? Então, eu posso utilizar aquela primeira fórmula lá, que eu posso dizer que comprimento da circunferência C vai ser igual a π vezes D de diâmetro, ou seja, 3,14 vezes 23, que vai ser igual a 72,22
milímetros e convertendo aqui em centímetros vai ser 7,222. Então, Poliana diz, já entendi, primeiro meço o comprimento do diâmetro, depois multiplicamos o valor obtido pelo número π, que aproximadamente é 3,14. Então, aqui ela fez a medida do diâmetro, tá? E fez o cálculo. Então, ela descobriu aqui que o comprimento da circunferência é 7,222 centímetros. Um exemplo, um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine, letra A, quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. Quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo. E letra C, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então vamos lá, aqui temos o campo de futebol, que tem 100 metros de largura e 70 de comprimento. Na letra A, vamos lá calcular quanto é que eles vão percorrer dando uma volta aqui no campo. Então vamos somar todos os 4 lados, 100 mais 100 mais 70 mais 70. Que vai ser igual a 340 metros. Na letra B, pergunta quantos metros eles vão percorrer ao dar as 5 voltas e meia no campo. Então, vamos lá. 340 é uma volta completa no campo, que a gente já calculou na letra A. Então, 5 voltas vai ser 340 vezes 5, que vai ser igual a 1.700 metros. Tá? Meia volta vai ser 340 dividido por 2, que vai ser igual a 170 metros. Então, percorrer a metade desse campo vai ser 170 metros. Agora, basta somente somarmos a quantidade de metros de 5 voltas com a quantidade de metros de meia volta, que vai ser igual a 1.870 metros, é o valor para 5 voltas e meia. A letra C pergunta em relação a se eles fazem essa corrida 5 vezes na semana. Então, eu pego o valor de 5 voltas e meia vezes 5, que é os dias que eles vão correr na semana, e vai dar igual a 9.350 metros. Outro exemplo aí. Usando o π como 3,14 aproximadamente, calcule a medida do comprimento de uma circunferência com raio 4 centímetros. Então, a gente vai usar aquela formulazinha. C de comprimento vai ser igual a 2πr, ou 2 vezes π vezes r. C vai ser igual a 2 vezes 3,14, que é o valor para π, vezes 4, que é o valor para r, né, do raio. Multiplicando todo mundo aí, C vai ser igual a 25,2 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 25,2 centímetros. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje de matemática. Tire suas dúvidas com seus professores, resolva as atividades e até a nossa próxima aula.